Quero saudar os amados irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo e na certeza de que nós estamos perante o nosso Deus, diante da sua presença, já cantamos, já oramos. Esse é o momento de aprendizado da sua palavra. Então, querido, nós queremos abraçar cada irmão que está conosco neste momento, fazendo parte da escola dominical. E nós queremos que a verdade a respeito do discipulado seja algo que esteja presente no nosso coração. Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Segundo aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo é o versículo 17. Apenas este versículo diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que Deus coloque no nosso coração o texto lido nesta oportunidade. Vamos orar. Ter uma palavra de oração nesse momento, pedindo a Deus que nos abençoe em tudo aquilo que a gente vai ver nesta hora. Oremos, amados. Pai, nós bendizemos o teu nome, porque tu és um Deus cheio de misericórdia, abençoador. Vem sobre nós nessa noite, nesta manhã, e abre o nosso entendimento, para que nós tenhamos, ó Deus, consciência de tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Fala ao nosso coração, através deste assunto que é tão importante na vida da igreja. Ó Senhor, nós entregamos diante de Ti e Te pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, ser discípulo de Jesus é melhor ou é a melhor opção que se possa imaginar? Primeiro porque a vida só faz sentido se ela foi encontrada em Cristo. Para que tenhamos uma vida em plenitude, é preciso que estejamos totalmente envolvidos com o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse aos crentes de Colossos: como recebeste a Cristo Jesus, Senhor, assim também andai nele. Sabe, amados, a razão é a caminhada que devemos prosseguir com ele. E também uma parceria que nos oferece e produz em nós uma nova dinâmica e uma nova motivação para viver. Então, estar em Cristo é algo extraordinariamente necessário para aqueles que querem viver uma vida boa. Por último, porque o serviço que ele nos propõe é melhor e o mais fascinante que o mundo já viu. Imagine só ganhar almas para Jesus. Amado, ser discípulo de Cristo requer necessariamente que nós tenhamos uma disposição para a implantação do reino de Deus aqui na terra. Se faz necessário que este posicionamento se torne algo real e verdadeiro. Deus está esperando de nós que frutifiquemos, que venhamos a produzir aquilo que Ele, na verdade, determinou para nós. Mas eu gostaria que, nesta oportunidade, a gente fizesse a diferença entre aluno e discípulo, porque às vezes nós estamos pensando que ser apenas aluno da escola dominical está essencialmente necessário. Isto é o suficiente. Mas, na verdade, qual a diferença entre aluno e discípulo?
Primeiro, aluno ouve, memoriza, reproduz o conteúdo, aplicando apenas a um contexto específico, que é o contexto escolar, ou então, quando ele termina o seu curso, no seu trabalho. Aluno recebe o ensino na cabeça. É uma informação, um conhecimento para uma atividade específica. Você que se forma em engenheiro, então, aí é aplicado o estudo para engenharia. Você que forma em medicina, é aplicado à medicina. Aquele que quer ser contador, então tem que fazer ciências contábeis. Então é aplicado exatamente na sua memória, para que ele possa lembrar de tudo que estudou e aplicar isto no seu trabalho. Veja agora a diferença. Discípulo ouve, memoriza, reproduz o conteúdo, não apenas com o que ouve, mas com a vida de quem transmite. Então, o envolvimento é muito maior, porque o discípulo está olhando para a vida de quem está transmitindo o ensinamento. Aplica o ensino a todo o contexto da vida. O discípulo recebe o ensino no coração. Então, a diferença. Enquanto o aluno recebe na mente, no intelecto, a palavra ensinada ao discípulo deve estar no intelecto e descer ao coração. Fazer algo real na sua vida. Isso não é só informação. Isso causa transformação. É o conhecimento para a vida toda, para a vida completa. Mas qual a diferença também entre um professor e um discipulador? Primeiro, o professor fala, limita-se à sua sala de aula, seu compromisso maior é cumprir uma agenda curricular, apenas isso. Ser discipulador, amados, fala também, vai além da sala de aula e é comprometido na relação ensinar e viver. Faz da sua vida uma aula viva. Seu compromisso maior é a transformação da vida. Veja que diferença grandiosa. Ser discípulo de Cristo envolve muitos privilégios, também responsabilidades. Porque, na verdade, o discipulador é apenas um co-discípulo com muito mais experiência do que aquele que o seu discipulando. Então não há como abordar o tema ser um discípulo de Cristo sem antes esclarecer o que é ser uma nova criatura. Neste estudo que a gente está iniciando, a condição primordial para ser discípulo de Cristo é ser uma nova criatura. Isto é muito importante para todos aqueles que estão querendo ser discípulo. Às vezes você frequenta a igreja, participa dos trabalhos e até é membro da igreja. Eu digo isso que foi essa a minha experiência. Eu também participei de todos os trabalhos da igreja, desde do ministério infantil até a juventude. E foi na adolescência que eu realmente tive uma experiência de novo nascimento. Me tornei nova criatura. Então é muito importante que todos aqueles que querem ser discípulos de Cristo possam atinar para essa verdade. Precisam nascer de novo. Mas o que fazer para ser uma nova criatura? O que fazer para experimentar esta bênção na sua vida? Então foi este o questionamento que fez o carcereiro de Filipos. Você lembra, em capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, Paulo, na verdade, foi para Filipos e lá foi preso. E estando na prisão, houve um terremoto, as portas do cárcere se abriram, as cadeias caíram das mãos dos presos, e o carcereiro pegou da espada para se suicidar. E Paulo
e Silas disseram para ele que não fizesse isso, que todos estavam ali. E ele perguntou depois, ele trazendo Paulo e Silas para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Atos 16, versículo 30, Lucas está narrando essa verdade. Pessoas que querem encontrar, às vezes há pessoas que querem encontrar outra maneira de ter uma vida com Deus. Há muita gente correndo atrás aí. Alguns procurando nas seitas, outros procurando no ocultismo, alguns fazendo boas obras para terem um relacionamento com Deus, porque esta é a carência de todo homem. Todo homem precisa obter relacionamento com Deus. E para isso, eles correm atrás de algo que não tem nada a ver com a verdade bíblica. Biblicamente falando, nada existe que possamos fazer para sermos transformados em uma nova criatura. Em outras palavras, humanamente falando, não há esforço humano que possa trazer transformação tal que o homem possa se tornar uma nova criatura. A resposta sobre uma nova criatura está exatamente nesse versículo 17 que a gente acabou de ler, de 2 Coríntios 5. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, queridos, conforme o texto, ser nova criatura é o resultado de 3 ações divinas. Não são ações humanas, mas é Deus quem vai fazer a obra, quem vai realizar o milagre, quem vai operar a transformação e a mudança do homem. E há pelo menos 3 ações. Primeiro, Deus nos dá uma nova posição em Cristo. O texto diz, primeiramente, que está em Cristo, para depois disso que a pessoa é transformada em nova criatura. Primeiro, está em Cristo. Se alguém está em Cristo, resultado de uma genuína conversão, para depois ser transformado em uma nova criatura. E tal milagre, amados, é feito por uma ação direta de Deus na vida do homem pecador. Não existe uma maneira humana para ser tornado nova criatura. Pode ser religioso, e um bom religioso, mas o bom religioso não lhe garante uma vida eterna, não lhe garante o ser uma nova criatura. Nós sabemos que é o Espírito Santo que aplica a obra expiatória de Cristo no ato de expiar todo o pecado. Mas o que é expiar? Expiar é remir culpas e delitos pelo cumprimento da pena. E quem cumpriu a pena no nosso lugar foi Jesus. Nenhum homem na face da terra cumpriu uma pena suficiente para ter justiça para se tornar uma nova criatura. Por isso Deus enviou seu Filho a esta terra, para que ele morresse em nosso lugar. E assim, expiar o nosso pecado. Ele tomou sobre si a nossa culpa, tomou sobre si os nossos pecados e se tornou o Senhor justiça nossa. Então, ele cumpriu a pena e Deus, por causa da sua justiça, nos considera aqueles que creem no seu Filho como Senhor e Salvador, os considera justos. Então, a justificação que temos é a justificação de Cristo, não a nossa própria justificação. Por isso, não há vanglória. Ninguém pode dizer, olha, eu tenho capacidade de ser uma nova criatura,
de estar na posição em Cristo. Isto é algo de Deus, que tornou o sacrifício de Cristo, a sua obra expiatória, como algo que nos alcança e nos atinge e nos traz o perdão e a capacitação para estar em Cristo Jesus. Então, primeiramente, Deus nos dá uma nova posição, que é a posição de estar em Cristo. Também ele deixa todo o nosso passado para trás. O texto nos diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram. A nova criatura já deixou no passado as coisas velhas. Seus pecados foram perdoados. Pecado perdoado, aliás, pecado confessado é pecado perdoado. E uma vez que confessamos a Deus, Deus não se lembra jamais. Deus coloca no esquecimento. Isto é necessário para que, de agora em diante, do momento em que houve a conversão, do momento em que houve o novo nascimento, se lembrar das coisas novas que irão acontecer para frente. Daquilo que Deus está trazendo do relacionamento pessoal e verdadeiro com Deus. Todos os nossos pecados e as coisas ruins que fizemos foram perdoadas por Deus. Aqueles que ainda têm um sentimento de culpa e se lembram das coisas do passado. Queridos, este é um problema seu, não de Deus. Se você confessou o pecado e deixou, como diz a palavra em Provérbios 28:13, é muito clara lá, quando diz, se confessarmos, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então, o sábio Salomão, ele tinha plena certeza desta verdade. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então, tudo que você fez e realizou, uma vez confessado e abandonado inteiramente para seguir a Cristo, ficou para trás. Não é que nós achamos ainda que existe pecado no nosso passado. Isso seria uma deficiência da graça de Deus, da sua misericórdia e do seu perdão. Uma vez que Jesus entrou na sua vida e lhe tornou nova criatura, as coisas do passado já se extinguiram inteiramente na presença de Deus. Se há alguma coisa que você ficou no passado e você ainda se lembra com tristeza, é porque você não confessou ao Senhor e creu que Ele é o Deus poderoso para trazer mudanças radicais na sua vida. Então, é importante que esse pecado seja confessado, entregue nas mãos do Senhor e daí em diante crê que Deus já perdoou e que já esqueceu deste pecado. Em terceiro lugar, ele faz tudo novo. O tempo verbal indica que Deus fez e continua fazendo coisas novas na vida daqueles que são novas criaturas. Isto mostra também a beleza e a dinâmica do nosso relacionamento com Cristo. Por isso é necessário seu momento devocional, a sua vida prática devocional é algo necessário. E nós temos que louvar ao nosso Deus pela novidade de vida. Oi. A novidade de vida, um problemazinho aqui no microfone, e eu acho que esse vai também, viu? Então, a novidade de vida que ele nos proporcionou é algo que vivemos dinamicamente todos os dias. O fato de estarmos em Cristo Jesus é algo para hoje, para esse momento.
Deus já fez em Cristo todas as coisas. Portanto, temos que crer que somos novas criaturas. É esta a verdade que tem que estar no nosso coração. Como é que se torna novas criaturas? É obra de Deus na nossa vida. Em segundo lugar, quais os benefícios de ser uma nova criatura? Não podemos fazer nada para sermos novas criaturas. Tal condição resulta na ação direta de Deus na nossa vida. Vejamos os benefícios que recebemos por estar em Cristo. Primeiro, quem está em Cristo é feito filho de Deus. Antes éramos apenas criaturas de Deus. Ninguém nasce filho de Deus, mas sim criatura de Deus. Todos aqueles que nasceram e ainda não têm Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, são apenas criatura de Deus. Só se torna filho de Deus aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. João capítulo 1, versículo 12. Veja o que diz João, no versículo 12 do capítulo 1. Mas todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amados, ser conhecido também como amigo de Deus. Primeiro, filho de Deus. Depois, ser conhecido como amigo de Deus. Antes nos era pessoas que conhecíamos alguns aspectos da vida de Deus. Agora, com um novo nascimento, nós alcançamos a obra de Deus na nossa vida. E somos chamados por Ele de amigos. Veja aí o que diz em João capítulo 15, versículo 15. Diz assim a palavra, o próprio Jesus falando: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, é Jesus que nos chama amigo, porque agora somos filhos do Pai e amigos do Filho, que é o amigo de Jesus Cristo, mas também ser habitado pelo Espírito Santo. Isto é extraordinário. São 3 as funções e o ministério do Espírito Santo na vida daqueles que creem em Jesus. Primeiro, o Espírito Santo habita naqueles que creem. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, uma vez que somos novas criaturas, nós somos agora habitação, morada do Espírito. Também o Espírito ensina as verdades eternas. João 14, 26, nos diz que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em seu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, queridos, o Espírito é o nosso professor, que vai nos ensinar a respeito das Escrituras Sagradas. Mas também o Espírito faz nos lembrar das palavras de Cristo. O texto nos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, aquilo que Jesus tem nos falado, tem trazido no nosso coração como verdade, o Espírito Santo vai trazer essas verdades claras e objetivas no nosso coração. Já parou para pensar que o que somos hoje é resultado da Trindade? É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo trabalhando em nossas vidas. Esta ação nos dará a bênção de sermos novas criaturas e vivermos em novidade de vida.
Veja bem, o que éramos antes de nos tornarmos em novas criaturas e agora o que somos hoje. Primeiro éramos filhos do diabo, agora somos filhos de Deus. Éramos inimigos de Deus, agora amigos de Deus. Éramos escravizados às paixões carnais, agora habilitados pelo Espírito Santo de Deus para viver uma vida santa, uma vida na presença do Senhor. Portanto, estes são os benefícios, as benesses que recebemos por ser nova criatura. Há uma ação da Trindade em nossa vida. Deus o Pai é quem opera todas as coisas em nós, mas o Cristo Jesus está sentado no trono da nossa vida e dirige os nossos passos. E o Espírito Santo é aquele que aplica toda essa verdade da palavra de Deus na nossa vida para uma vida de santificação. Sim, amados, uma nova criatura, ela é dirigida inteiramente por Deus. Por isso, se faz necessário, para ser discípulo de Cristo, ser uma nova criatura. Mas quais são as responsabilidades de ser uma nova criatura? Aqueles que já foram agraciados por esta ação de Deus e se tornaram novas criaturas, têm responsabilidade. E a primeira responsabilidade é dar frutos. Jesus falou sobre isso. Está em João capítulo 15, versículo 16. Ele disse: e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador para estar para sempre convosco. Dá aqui a ênfase de frutos do Espírito que devem aparecer em nossas atitudes. O Espírito Santo, ele vai estar para sempre conosco. E agora não são as nossas atitudes segundo a carne, segundo o velho homem. As nossas atitudes, ações, pensamentos, palavras devem girar em torno da ação do Espírito Santo. É Ele quem vai nos guiar. Então aqui é dado ênfase à questão do fruto do Espírito, que devem aparecer em todos os nossos procedimentos, em todas as nossas atitudes. Então, o fruto do Espírito: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, temperança. Quanto a essas coisas não há lei. Você pode amar à vontade, ter muita alegria, ter paz, ter domínio próprio. Quando você vai falar às pessoas, vai dizer para elas as verdades a respeito da vida que você está vivendo com Deus. Mas também, querido, dá testemunho. O Senhor Jesus Cristo, ao se despedir dos seus discípulos, ele diz, conforme narrou Lucas, no capítulo 1 de Atos, o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Podemos ser usados pelo Senhor para que outras pessoas sejam alcançadas. Mas como está a nossa produção de frutos espirituais? Como está o seu testemunho? Não sejamos cristãos folhas. Interessante, esta verdade é muito interessante. Ser cristão folhas, que não dá fruto. É preciso que haja em nós frutificação. Tem que aparecer em nós os frutos do Espírito Santo. Estes frutos devem ser encontrados em todo o nosso procedimento, em todo o nosso viver. Também temos que ter a ciência de sermos missionários. Temos uma missão a cumprir. O Senhor nos chamou para sermos testemunha e assim vivermos
uma vida de implantação do reino do Rei Jesus, onde o reino ainda não chegou. Meus queridos, em quarto lugar, que necessidade há em ser uma nova criatura? E a resposta está exatamente na conversa de Jesus com Nicodemos. Nesta conversa aparece que ser nova criatura não é uma questão de necessidade para aqueles que querem ter um relacionamento pessoal com Deus, mas uma completa e total exigência que devem ser cumpridas. Não é somente algo que você viu, não há necessidade, mas isso aqui pode ser superado. Aqui eu posso deixar de lado. Não, para ter um relacionamento pessoal com Deus, é extremamente necessário ser nova criatura. E Jesus Cristo disse isso para Nicodemos. Veja aí, João capítulo 3, no versículo 3, diz aí, como narrou João, que Jesus falou. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas é somente por meio do novo nascimento que entendemos as coisas espirituais. Ninguém pode ver o reino de Deus a não ser que nasça de novo. Esse era o problema de Nicodemos. E Jesus disse para ele o seguinte: tu és mestre em Israel e não entende estas coisas? Está no versículo 10 do capítulo 3 de João. Amados, só o novo nascimento, ou através do novo nascimento, é possível compreender as coisas espirituais. É possível compreender a palavra de Deus. É a ação do Espírito Santo em nós. Por isso precisamos ter a ciência desta verdade, que quem não nasceu de novo está morto nos seus delitos e pecados. E Paulo falou sobre isso quando disse, veja aí, Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3, o apóstolo Paulo diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Aqueles que não nasceram de novo ainda permanecem mortos nos seus delitos e pecados, e têm uma inclinação para seguir o curso deste mundo, para fazer aquilo que o príncipe da potestade do ar, deste espírito que atua no filho da desobediência, que é o próprio Satanás e seus demônios, que trabalham exatamente para que o indivíduo se concentre no pecado e ache bom as coisas do pecado. E esqueçam as coisas de Deus. Aquilo que Deus está oferecendo para nos abençoar. Então, queridos, esta verdade tem que estar arraigada poderosamente no nosso coração. Nós, se queremos ter uma visão da coisa espiritual, se queremos, na verdade, entender de forma positiva e alcançar no nosso coração os resultados daquilo que Deus está falando na sua palavra, é preciso que haja novo nascimento. Essa é uma necessidade que todos aqueles que, na verdade, querem ter uma intimidade com Deus, precisam ser novas criaturas. Mas quais são as evidências de ser uma nova criatura? Mudança interna
e mudança externa. Nova visão e compreensão das coisas espirituais. Amados, a mudança acontece não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O Espírito Santo trabalha poderosamente para que haja esta transformação. Por isso, muitos, quando são novas criaturas, se tornam novas criaturas ou se convertem ao Senhor Jesus Cristo, você nota uma mudança radical. E é necessário que essa mudança aconteça. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, esta luz resplandece no nosso coração. A luz de Deus, a sua glória, a sua presença, resplandece no nosso coração para esta iluminação do conhecimento desta glória de Deus na face de Cristo. Então, nós começamos a entender as verdades espirituais e a viver por elas. Na concepção do homem que não tem Jesus, que não nasceu de novo. Isto é uma loucura. Isto é uma perda de tempo. Mas para nós, não. Uma vez que somos iluminados pela glória de Deus no nosso coração, nós começamos a perceber as coisas espirituais e a riqueza que é a palavra de Deus. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, Paulo está orando pela igreja de Éfeso para que eles sejam iluminados. É claro, amados, que precisamos ter no nosso coração estas verdades, estas evidências, nova visão da compreensão espiritual. É isso que acontece com aqueles que são novas criaturas. Mas também coração revolucionado, um coração novo, um coração que atenta para as verdades de Deus, aquela sede, aquela vontade de estar com o Senhor, de ler a sua palavra, de buscar diante de Deus as verdades para o fortalecimento do seu espírito, para a alimentação espiritual. Coração revolucionado completamente pela presença do Espírito Santo. Outra verdade é vontade transformada. A vontade é mudada completamente. Agora não fazemos mais aquilo que a nossa carne dita, aquilo que é propagado pelo mundo por este século. Por isso, queridos, temos que ter muito cuidado. A nossa vontade tem que estar subjugada à vontade de Cristo. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele disse em Romanos capítulo 1, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós precisamos nos submeter para esta transformação. Também atitudes diferentes para com o pecado. Agora nós odiamos o pecado, rejeitamos o pecado, abominamos o pecado e lutamos na dependência do Espírito para sermos vencedores do pecado. Também disposição para obedecer a Deus. Uma vez que o Espírito Santo habita em nós, Jesus está sentado no trono da nossa vida e tem a direção para que a gente obedeça. E Pedro, falando a sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 2, ele fala isso. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Então Deus nos chamou
para sermos nova criatura, com propósito também de obedecer a sua palavra. Coração habitado por Cristo, uma vez que recebemos Jesus na nossa vida, ele senta no trono e tem a direção do nosso coração. Ele é quem nos norteia. Também vida separada das coisas do mundo. Nós nos tornamos luz do mundo. Aonde chegarmos, a nossa luz, a luz da glória de Deus que está em nós, deve brilhar para que o mundo perceba que, na verdade, nós não somos daqui, somos do Senhor. Por isso, refletimos a glória de Deus. E assim vai haver conflitos, dificuldades. Alguns vão endurecer o coração e vão nos rejeitar completamente. Mas, queridos, esta é a bênção. Nós somos cidadãos dos céus, uma vez que somos novas criaturas. Então, queridos, vamos fazer uma aplicação rápida destas verdades no nosso coração nesta manhã. Como vimos, é impossível ser nova criatura sem ter uma experiência real com Cristo. Isto é obra de Deus na nossa vida. Não adianta os esforços humanos para chegarmos a ser novas criaturas. E muitos estão correndo atrás achando que dá certo. E alguns até dizem, eu tenho um lugarzinho lá, porque eu sou bom, porque eu faço boas obras, porque eu realizo isso ou aquilo. Queridos, é imprescindível entendermos que para ser nova criatura é preciso ter uma experiência real com Cristo. E só é discípulo de Cristo quem nasceu de novo. Aqueles que não nasceram de novo podem ser bons religiosos, mas jamais serem discípulos do Senhor Jesus Cristo. É um fator preponderante, principal, para que tenhamos esta bênção na nossa vida de sermos chamados discípulos de Jesus. É preciso que haja em nós esta verdade do novo nascimento. Para ser discípulo de Jesus, é preciso, na verdade, ser nova criatura e agora abdicar inteiramente a vida de Deus. Um relacionamento perfeito com Deus. Uma vida aos seus pés, para a obediência e para o exercício dos frutos do Espírito, na nossa vida prática diária, no relacionamento com as pessoas. As pessoas precisam ver o amor de Deus em nós, mas também a paz, a alegria, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio. Os frutos do Espírito, conforme Gálatas 5:22, precisam estar sendo vivenciados por nós, praticados por nós, em cada situação, sejam elas diversas ou sejam elas boas. Precisamos mostrar que estamos em Cristo e que somos novas criaturas. Outra verdade, amados, é que seguir a Cristo como discípulo não é fácil. Jesus Cristo nunca escondeu isso. Aqueles que querem viver piamente em Cristo, diz o apóstolo Paulo, padecerão perseguições. E Jesus Cristo também disse, sereis odiados de toda parte por causa do meu nome. Então, essa verdade tem que estar no nosso coração quando a gente resolve viver uma vida de discípulo de Cristo. Será que a verdade desta palavra está no seu coração? Será que você está frutificando os frutos do Espírito? Será que estamos vivendo, praticando
esta verdade é o Espírito que nos dirige em todas as coisas. E nós estamos amando aqueles que nos amam, mas também aqueles que nos aborrecem. Estarmos tratando bem, com bondade, a todos, também trazendo a bênção desta verdade que é a paz, a alegria, que só na presença do Senhor, só esta ação do Espírito traz em nós. Mas também, queridos, a outra verdade, será que temos testemunhado do Evangelho? Falado de Jesus, saímos já a implantar o reino do Rei Jesus? Ser discípulo de Cristo requer uma missão. E a missão dada por ele é indo fazer discípulos de todas as nações. A missão dada por ele é: recebereis poder e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, esta verdade tem que estar no nosso coração. Você é discípulo de Cristo? Se isto é verdade, você é uma nova criatura, você nasceu de novo. Os versículos 20 e 21 do texto que nós lemos, 2 Coríntios 5, 20 e 21, diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, porque nele, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, que Deus aplique essa verdade nos nossos corações e que a gente entenda: se você nasceu de novo, se você é nova criatura, você está capacitado a ser discípulo do Senhor Jesus. Mas ser discípulo do Senhor Jesus tem as suas responsabilidades. Atente para isso. Deus te chamou para frutificar, viver uma vida frutífera através da ação do Espírito Santo na sua vida. Uma vida de amor, de paz, de alegria, de bondade, de benignidade, de domínio próprio. Mas também uma vida de testemunho para outros que não conhecem a Jesus, para que eles sejam alcançados também pelo novo nascimento e se tornem, assim, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, que o Senhor nos abençoe e aplique no nosso coração esta verdade